vai desenhar um personagem do Five Nights at Freddy, FNAF. Qual vai ser o personagem que nós vamos desenhar? A gente vai desenhar o Bonnie. O Bonnie. Bonnie. O Bonnie é um coelho. Vamos lá? Vamos. Preparado? Sim. A gente vai fazer o rosto dele, né? Então a gente vai tentar usar bastante a nossa folha. A gente vai começar mais ou menos um pouquinho no meio, desce um pouquinho no centro, um pouquinho mais para baixo. E a gente vai fazer um formato oval. Mais ou menos no meio do nariz aqui desse formato oval, a gente vai fazer uma linha vertical para baixo ou para cima. Agora a gente vai fazer assim, a gente vai sair do lado, do cantinho aqui do nariz, e aí a gente vai fazer como se fosse um formato de círculo ou uma letra C, bem grandona, até encontrar mais ou menos aqui na pontinha desse tracinho que a gente fez. Então, eu vou fazer assim. Quase como se eu fosse fazer um formato redondo. Até encontrar com a pontinha aqui dessa linha, ótimo. Do outro lado, a mesma coisa. A gente vai pro outro lado agora, né? Muito bem. Agora a gente vai fazer a parte da cabeça dele. Primeiro a gente vai fazer duas linhas um pouquinho curvas para fazer a bochechinha. Uma de um lado e a outra do outro, mais ou menos do mesmo tamanho, viu? Aí agora a gente vai fazer uma linha. Agora vai ser um pouquinho diagonal, mas ela é um pouquinho curva para dentro, ó. Ótimo. E pro outro lado, a mesma coisa. Então, ela é um pouquinho diagonal, mas ela curva um pouquinho. Agora, a gente vai juntar essas duas e vai curvar só um pouquinho agora. Agora, não precisa ser muito curva, não. Pra fazer a parte de cima da cabeça. Muito bem. Agora, a gente vai fazer os dois olhinhos aqui. Então, a gente sai quase que do meio do narizinho oval, a gente vai um pouquinho pra direita. E aí, a gente vai fazer um formato redondo, um círculo, só que não vai ser inteiro, porque uma parte dele vai ficar atrás dessa parte do focinho que a gente já fez. Ótimo. Agora, do outro lado, a mesma coisa. Outro formato redondo, mais ou menos do mesmo tamanho, não tem problema se ficar um pouquinho diferente. Agora, a gente vai fazer um tracinho aqui, que é a pálpebra, que é essa parte do olho que fecha, assim, dos dois lados. Muito bem. E aí, agora a gente vai fazer a parte do meio do olho. Então, a gente vai fazer outro formato de círculo, mas não aparece ele inteiro, que um pouco tá embaixo da pálpebra. Do outro lado, a mesma coisa, mais ou menos do mesmo tamanho. E agora, dentro dessa parte aqui, que vai ser a parte branca do olho, aí a gente vai fazer outro redondo. Se você quiser fazer para baixo e fazer ele inteiro, círculo, você pode. Se você quiser subir um pouquinho, aí a gente não vai fazer ele inteiro, porque um pouco também vai ficar embaixo da pálpebra. Ótimo, muito bem. E agora um outro pequenininho aqui no meio, que é o pretinho do olho. Esse aqui você pode até pintar, se você já quiser. Outra bolinha. Muito bem. Agora a gente vai fazer a boca dele. A gente vai fazer a boca como se fosse um formato de uma letra U. Então, a gente vai bem aqui pertinho de onde começou aqui a bochecha dele. E aí, a gente vai fazer um formato de letra U. Até chegar mais ou menos do outro lado. Ótimo. E agora uma outra um pouquinho menor, que vai ficar aqui dentro. Ó. Segue mais ou menos o trajeto que a gente fez da primeira. Muito bem, agora aqui a gente vai fazer uns dentinhos. O dentinho a gente pode fazer ou redondinho, um montinho, ou a gente pode fazer retinho. Eu vou fazer ele retinho, assim, como se fosse uns
pequenos retângulos, mas ele não é inteiro, né? Aí quando a gente vai chegando aqui pra frente, eles ficam um pouquinho maiores. E esses que vão ficar mais pra trás vão ficar um pouquinho menores. Vou fazer uma bolinha mais assustadora. Você vai ver se é pontudo os dentes dele. E agora tá faltando uma coisa bem importante do Bonnie, porque ele é um coelho, então a gente vai fazer as orelhas grandonas dele, né? Então a gente vai num canto fazer uma orelha pra cá e no outro fazer uma orelha pro outro lado esquerdo. Então vamos começar aqui pelo lado direito, a gente vai fazer 2 tracinhos diagonais, 4 na verdade, pequenininhos, que é onde vai grudar a orelha. Agora a gente vai fazer um traço, um pouquinho diagonal, que passa um pouquinho desses curtinhos diagonais que a gente fez. E aí agora a gente vai fazer uma diagonal para cima e para direita e outra diagonal desse lado para cima. Agora a gente vai juntar as duas e pode curvar um pouquinho. Não precisa ser muito, mas um pouquinho. Ótimo, agora vamos continuar, a gente faz outros 2 tracinhos de diagonais, como se fosse continuar esse daqui, ó. Como se fosse o que tá passando aqui atrás, e outros 2 para continuar com esse. Outra linha um pouquinho curva, mais ou menos do mesmo tamanho que a gente desenhou essa. E aí agora a gente vai juntar os dois com um formato um pouquinho mais arredondado, que a pontinha da orelha dele é mais arredondada lá em cima, até vou encontrar. Muito bem, e aqui no meio a gente vai fazer outro formato igualzinho que a gente desenhou, só que um pouquinho menor, para fazer a parte de dentro da orelha, ó. Então a gente segue mais ou menos o mesmo trajeto que a gente desenhou primeiro, só que a gente vai fazer eles um pouquinho menor para ficar dentro. Ótimo, e em cima também. Muito bom! Agora vamos preparar para fazer o outro lado? Agora pode ser que fique um pouco mais difícil de fazer, mais ou menos do mesmo tamanho para fazer simetria, mas a gente vai tentar. 2 tracinhos, então, na diagonais, 4, né? E aí depois um outro traço para juntar os dois, mais ou menos do mesmo tamanho que a gente fez esse. Diagonal agora para cima e para esquerda. E o outro lado também, outra diagonal para cima e para esquerda. Vamos juntar os dois, curvando um pouquinho. Ótimo, agora aqui a gente faz outros 2 tracinhos para juntar a parte de cima da orelha, seguindo mais ou menos o trajeto que a gente fez esse de baixo. Agora outra linha um pouquinho curva, mais ou menos do tamanho que a gente fez essa. E aí agora a gente vai fazer uma outra linha bem curva, parecida com essa, do tamanho dessa, pra gente fazer a outra parte da orelha. Muito bem, já tá fazendo a parte de dentro? Vamos lá fazer então a parte de dentro. A gente faz o tracinho, seguindo mais ou menos o mesmo trajeto que a gente fez do de fora, só que um pouquinho menor. E aqui dentro, a mesma coisa. E junta os dois. Muito bom! Tá assustador, seu Bonnie. Falta uma coisa agora pra gente completar o Bonnie. O que a gente tem que fazer? O queixo dele tá meio torto. O seu tá torto, o seu queixo. Não tem problema, né? Você tá se divertindo? Muito! E isso é o que importa, né? E aí, agora o que a gente falta fazer? Falta como o coelho é pintado. Falta colorir. Vamos lá? 3, 2, 1 e já! Prontinho!
bonitinho! Acabamos de colorir o Boni. E aí ficaram iguais nossos bones? Não. E tem problema isso? Não. Porque o que é mais importante? Se divertir. Isso aí. E pra quem gostar se divertir também, podem pôr like. E pra quem não gostar do desenho, podem pôr um like. Mas tudo bem, o importante é praticar, porque quanto mais pratica, melhor fica. Até a próxima! Tchau! Tô comendo morango. Achei que o Boni era de dar susto, achei que você ia me dar susto. Não, mas tá bonzinho.